esse trabalho é um trabalho que eu venho fazendo, ele já tem mais de um ano, que é o seguinte, você deve conhecer muito bem aquele livro da história da FUMEC. Sim. E a história da FUMEC é uma história bacana demais, né? Para todo mundo que se envolve aqui na FUMEC é muito legal. E eu tive o privilégio de ficar com isso. Para mim, a pessoa assim, das mais importantes na ideia de criar a nova escola saindo da Federal, para mim foi o professor Paulo de Souza. O professor Paulo de Souza fez parte de um grupo de professores da Federal de engenharia que pensavam em criar uma escola diferente, um pouco diferente do que era a escola de engenharia da Universidade Federal. E ele, eu trabalhei, além de ser professor da Federal, eu trabalhei com ele, quando eu fui estagiário de engenharia, na área de cálculo, eu trabalhei com ele numa empresa chamada Eletroprojetos. Então, é uma das pessoas, assim, na época ainda que ele militava, ainda dava aula, era uma pessoa que eu tinha uma visão, assim, de uma paixão pela FUMEC, igual não tinha igual. Uhum. Depois, para mim, o que vinha com mais paixão junto com ele é o professor Rubem Braga, que você conheceu também, né? Então, num determinado momento da criação da nossa revista, não sei qual número que foi, a gente resolveu fazer uma entrevista com ele pelo fato de ele ser importante na criação da FUMEC. E quando a gente fez essa primeira entrevista, eu falei, pô, ficou legal demais, foi uma conversa muito tranquila, ele contando casos da FUMEC, contando casos das pessoas da época, da Federal, dos conjuntos que os professores fundaram. Aí eu falei, sabe uma coisa? O livro, ele é um escrito, né? E essa conversa, esse bate-papo, nós estamos gravando, depois nós vamos resolver o que nós vamos fazer. Uhum. Então, é mais ou menos assim, uma história do professor, que eu vou perguntando, desde a entrada, como entrou, quando veio, quem indicou, né? Uhum. E aí a gente vai batendo um papo, vamos fazendo umas perguntas, vai saindo a pergunta sem marcar nada por escrito. Tá. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço para as pessoas e estou entrevistando também, não só professor, funcionário também. E tem vontade também de entrevistar alguns alunos formados, né? Para fazer uma história bacana. Então a primeira pergunta é, quando é que você veio? Quem te trouxe? Aí você fala, você já sabe, mas eu tenho que falar porque tem que gravar ali. Tá certo. Quando, como, e aí depois eu continuo. Tá, bom. Primeiro, meu irmão, que é mais velho que eu, fez vestibular na FUMEC e começou lá em Contagem. Ele foi estudar engenharia lá em Contagem. Uhum. No meio do caminho, a FUMEC mudou para aqui, né, para o Cruzeiro, e ele continuou o curso e terminou aqui na escola. Eu, né, ele ainda estava na escola, quando chegou a época de eu fazer vestibular, eu inicialmente pensei em fazer arquitetura e engenharia. Então eu fiz arquitetura lá na Federal, prestei vestibular, né, e fiz engenharia aqui. Pretendia cursar os dois, mas acabei optando pela engenharia civil e nesse meio tempo, nesse caminho, né, o meu pai veio substituir um professor na escola e ele acabou ficando como professor da escola, né, meu pai é professor do Tal Balabran. E trabalhou muitos anos até se aposentar, em 2000. Né? Eu, então, entrei, fiz o curso de engenharia, me formei em 1990. Depois vim fazer pós-graduação, fiz pós-graduação em segurança do trabalho, emendei com pós-graduação em gestão ambiental. Né? Então, eu sempre participei muito da escola. Quando meu pai precisou aposentar, ele queria muito que eu continuasse como professora no lugar dele. Na verdade, eu nunca tinha tido essa intenção, mas acabei me apaixonando, né, por dar aula, e aí acabei continuando. E, né, então iniciei eu formei em 90, mas comecei a dar aula aqui em 2000 e estou até hoje. Me fala um pouco, quando você começou aqui, já era aqui em Belo Horizonte, né? Já era aqui. Eu entrei em 85. Já estudando aqui e depois professora aqui também, né? Me conta um pouco, assim, do seu relacionamento em termos de ver seu pai professor, porque seu pai foi muitos anos professor, né? Muitos anos. Além de professor, ele foi um excelente profissional do mercado na área dele. Sim. Depois eu vou contar um caso que eu tive a oportunidade de ter com ele e isso está guardado comigo por resto da minha vida.
Mas me conta assim, em casa, você vendo seu pai sendo um engenheiro de nome, renomado, por que a engenharia de cara e arquitetura? Que dúvida foi essa? Entre escolher a engenharia, porque você tinha um exemplo, né? E acabou você vindo para o lado. Para engenharia, né? Não, na verdade, porque eu tinha uma prima muito querida que foi fazer arquitetura e a gente é muito novo na hora de escolher e a gente, né, então fica um pouco na dúvida. Eu sempre gostei muito da área de física, matemática, quer dizer, né, seria mais por esse lado mesmo, né, nunca áreas biológicas ou humanas, mas foi mais influência dessa prima, mas quando eu percebi o que ela estudava e que não seria muito a minha característica, eu acabei optando pela engenharia civil mesmo. Seu pai foi seu professor? Foi meu professor. Monitora? Fui monitora dele. Então você acompanhou ele durante a escola o tempo todo, né? Muito tempo, Aí você começou a gostar da área dele? Porque na engenharia civil você tem uma variedade de opções muito grande. Na verdade, eu, assim, quando eu fui começar a procurar estágio, né? Ele que achou para mim, então eu entrei direto na área dele. Então, assim, até é um pouco falho isso, mas eu nunca fiz estágio em outra área que não fosse na área de saneamento. Então, talvez... O seu mestrado foi também no saneamento na Federal? Foi em recursos hídricos, hidrologia e recursos hídricos. Um pouquinho fora do saneamento, né? Quer dizer, é tudo lá no departamento de saneamento, né? Mas eu acabei trabalhando, né, e seguindo os mesmos passos, até porque foi uma oportunidade que eu tive. Fora da escola, você trabalhou em alguma empresa? Eu trabalhei na Leme Engenharia. A Leme, né? A Leme era, inclusive, do Paulo Souza. Pode ser. Você trabalhou com ele? Não, diretamente. Não. Mas ele ainda estava lá quando você estava? Ele estava. Estava, né? Era ele, o Roberto Campos, né? Isso. Essas pessoas que eu comecei a trabalhar quando eu era aluno de engenharia. Me fala um pouco do seu curso de engenharia. Porque quando você começou a fazer o curso de engenharia, a FUMEC provavelmente só tinha engenharia, né? Só engenharia. Não tinha arquitetura ainda não. Não. Então, faz uma correlação entre a engenharia civil da sua época e a engenharia civil de hoje. Do curso? Do curso. Eu creio que o curso era mais pesado, mais puxado. Não sei se é a impressão, né? Porque a gente também é novo, a gente que está fazendo as provas, acha as provas difíceis, né? Então não sei se é a impressão minha, mas eu tenho a impressão que o curso era mais puxado. O fato de ser anual, talvez, os professores exigiam mais, era um curso que eu pelo menos tenho uma ótima impressão do curso, eu sempre me senti muito satisfeita com o curso que eu fiz. Assim. Porque a FUMEC naquela época era praticamente faculdade isolada, né? Entre faculdade isolada, centro universitário e universidade, você acha que a FUMEC mudou muito? Mudou, porque a característica da FUMEC naquela época era muito profissional, né? E o fato de se tornar universidade, que você passa a ter pesquisa, ela fica um pouco menos profissional, mais voltado para o acadêmico, né? Então, assim, as características mudaram. Não sei, para mim, eu sempre fui muito apaixonada pela FUMEC, então, assim, para mim sempre foi muito bom. Mas são características diferentes, né? Você foca de forma diferente, né? Quando você formou, você já era casada? Eu casei exatamente no ano que eu formei. Você formou? E assim, a família sempre apoiou a FUMEC? Sempre apoiou. Sempre, né? Sempre. Agora, eu formei numa época muito ruim da engenharia. Difícil. Eu lembro que a gente éramos 100 formandos e quando a gente encontrou, depois da formatura, apenas 6 estavam empregados na engenharia, dos 100 formandos. Foi uma época muito ruim para a engenharia. O que você acha da FUMEC em relação do relacionamento dela com o mercado de trabalho? O sentimento que você tem do posicionamento, estou falando mais da nossa unidade, né? E talvez mais também da engenharia. O posicionamento, assim, as empresas têm muito relação. Você acha que
FUMEC tem muito relacionamento com as empresas, de modo geral? Nossa, eu não sei dizer isso, Não? não. Assim. Por exemplo, né? O que eu estou vendo é que o mercado está caindo de novo. Agora de novo. Os alunos estão tendo dificuldade de arrumar estágio, muitos vêm me pedir. A gente vê isso quando os alunos começam a falar, professora, está faltando estágio, não estou tentando, não estamos conseguindo. Já tem esse sentimento? Já estou com esse sentimento. Algum projeto assim bacana que você fez só com seu pai, fora da Leme, na área de engenharia? Não que eu fiz eu sozinha com ele, mas que eu trabalhei com ele, que eu acho muito bacana, foi um projeto de aterro sanitário. Quando ele fez um aterro e eu ajudei no projeto, mas foi a única vez que a gente trabalhou com um aterro assim. Depois também a gente fez um tratamento de efluentes atmosféricos para a empresa ICAO, há muitos anos atrás, né? Assim, esses foram mais específicos que eu fiz com ele. Seu pai é professor e você professora, tem alguma coisa a ver? Ele sempre falou que eu tinha muito jeito para ser professora. Eu não acreditava, mas acho que ele tinha razão. Os alunos normalmente gostam muito de mim, eu tenho muito carinho por eles e eu gosto da aula, assim, muito. Isso é notório. Em relação à Universidade FUMEC agora, que visão você tem da FUMEC para o futuro, como universidade? Você fala como, assim, como... Porque nós somos uma universidade particular, né, que depende muito do recurso financeiro do aluno. Sim. Nós não somos uma universidade de pesquisa. Né? A gente faz porque toda universidade tem que fazer. E pelo fato dela não ter recurso para fazer pesquisa assim, muito profunda, ela é mais assim, como se estivesse preparando mais o aluno para o mercado de trabalho. Sim. Né? Essa é a visão que eu gostaria que você falasse um pouco, se você acha que é isso mesmo, se a FUMEC teria que mudar o foco dela, agora que nós estamos vivendo de novo, né, uma crise no país, quais seriam os passos da FUMEC para enfrentar essa crise? Eu não sei exatamente quais seriam os passos, mas eu vejo o seguinte, que o nosso país é assim, né? A gente tem épocas de alta e épocas de baixa. Como a escola diversificou os cursos, então acho que é importante isso, porque realmente a engenharia ela está muito ligada a essas questões políticas, própria economia, né? Eu creio que é por aí mesmo, né? Diversificou o número de cursos, então a gente vai, eu acredito que indo assim, né, seguindo os passos, né, fortalecendo todos os cursos. A gente, numa hora, está com um curso mais forte, daqui a pouco outro, porque eu acho que é o nosso país. Né? A gente, é claro, depende do aluno muito, né? Mas eu tenho muita assim, vontade que a escola tenha uma qualidade, sabe? Ter um histórico de qualidade de ensino. Assim, que sempre foi muito, né? E eu fico, às vezes, receosa da escola cair em relação a essa qualidade. Assim, e o fato de ter que buscar muito aluno e às vezes o aluno não está bem preparado ou muitas vezes vem de escola mais fraca. Então, assim, porque a gente tem uma qualidade, um histórico de qualidade, né? Sempre foi isso, né? Então eu sou meio receosa com isso, da qualidade do ensino cair, mas tem que tomar cuidado. Eu tenho muita esperança, né, que a gente não... Fala um pouco do ambiente de trabalho na FUMEC, de modo geral. Professores, funcionários, alunos? Eu acho que é um ambiente ótimo, assim. Como todo lugar, né, a gente tem coisas boas e ruins, nem sempre né, mas eu acho que a comunicação é boa, todo mundo normalmente não tem problema um com o outro. Acho que é um lugar muito agradável de se trabalhar. Em termos de centro universitário e universidade, você vê alguma diferença?
Quando entrou na universidade, veio essa história de ficar mais exigente a questão de pesquisa, né? De ter questão mais acadêmica mesmo, né? Essa foi a maior diferença que eu percebi fazendo essa diferença, né? Mas... Eu tenho feito uma pergunta para o pessoal, essa camisa que você está usando aí, com a frase "Eu sou FUMEC". O que significa para você essa frase "Eu sou FUMEC"? Eu sou FUMEC, eu acho que eu faço parte da FUMEC, né? Então, assim, historicamente, né? Então, eu sou FUMEC porque eu praticamente quase que metade da minha vida eu tô aqui dentro. Tô dentro dessa escola, né? Então, assim, por isso eu faço parte, né? Então, Faz sem parte dúvida, mesmo. Eu sou FUMEC. Alguma fato pitoresco na sua vida dentro da FUMEC? Alguma coisa que você guarda de lembrança? Olha, eu vou contar uma história que acontecia com meu pai aqui. Que, sabe essas árvores que tem na entrada da escola ali no centro de convivência, né? Ali era o estacionamento. E a gente sempre chegava e meu pai sempre gostava muito de árvore. Aí, muito engraçado, porque ele sabia exatamente a época de podar a árvore, tudo direitinho, então ele combinava com o seu Paulo, que era o faxineiro aqui, né? E o seu Paulo vinha com ele no domingo, e é claro que eu vinha, para podar as árvores ali na frente. Então era assim, era bacana, porque ele faz parte assim, um pouco dessas árvores aí que estão aí no centro de convivência. Eu sempre que olho para elas lembro desse caso. Agora eu queria que você, para a gente fechar, deixasse uma mensagem para a nossa turma toda aí. Porque a FUMEC vai continuar existindo por muito tempo, né? Então, uma mensagem de otimismo aí para a turma nossa aí. Mensagem. Eu tenho muita esperança que a escola se perpetue por muitos anos, né? Como, né, na minha cultura fala até os 120 anos, a gente fala até os 120 anos, então assim, que se perpetue, que a escola mantenha, né, um nível bom, que os profissionais formados aqui sejam responsáveis. Eu sempre me preocupo com isso, né? Sempre converso com os alunos, que a nossa responsabilidade é muito grande, a gente está formando profissionais que devem ser responsáveis, né? E a gente tem sempre esperança que esses profissionais sigam com muito sucesso, né? É isso. Obrigado. Que isso, pessoal. Valeu. Professor, o senhor tinha falado que ia lembrar de um caso. Não, é verdade. Tá, isso aí foi o seguinte, eu também trabalhei com seu pai fora da escola. Aí, você deve saber desse caso. Eu calculei um reservatório lá de Vitória, que ele fez a parte de hidráulica dele, né? Isso. E ele gostava tanto, que esses projetos de estrutura de reservatório são projetos assim que muitas vezes, pelo fato de serem peças que tem que ter uma certa rigidez, que tem problema de temperatura, que ele é muito exposto. E esse reservatório ele tinha um tamanho bacana e ele era num local lá em Vitória que chamava atenção. Seu pai sempre falava assim, aquele reservatório nunca deu uma trinquinha, nunca deu nada, e ele o exemplo. Como é que fala? Atração turística de Vitória. E ele trouxe uma maquete do reservatório que ele fez, ou mandou fazer. Hoje eu apresentei para os alunos a maquete todo semestre. Então, eu tinha muito orgulho disso, quando ele falava comigo sobre isso. E hoje eu falei para os alunos, olha gente, esse projeto... Eu era novo e calculei um reservatório que é um negócio cabeludo de calcular. Eu falei com os alunos hoje, esse reservatório, eu levei a maquete, eu levo todo semestre. Levei a maquete, mostrei para os alunos, falei, esse reservatório é um projeto do meu falecido pai, junto com o professor Lacerda, que é nosso diretor. É bacana hoje mesmo. Eu falei com eles. Mas E isso marcou, a vida inteira ele falou comigo isso. E o reservatório está aí todo semestre, eu apresento para os alunos. É isso aí, beleza. Porque engenharia não é só escola.
Tem coisas fora da escola, né? É, o projeto. E essas coisas que a gente traz de experiência e faz mostrar para o aluno é muito legal. Né? Hoje a gente tem muito mais facilidade porque a tecnologia de informática te dá, né? Você fazer 3D, ficaria muito mais fácil. Naquela época não tinha isso. Um cálculo daquele era na mão. É desenho no vegetal. Não, e aquele reservatório, não sei se você sabe, ele foi replicado em alguns países. Pelo cuidado que meu pai teve, né? Da ventilação. Não, foi muito legal. De todo cuidado ali, porque não pode ter entrada de luz, e aí você tem todo um cuidado. Beleza, é isso aí. Falou. Obrigado, viu, Paulo? Que isso? Tô tremendo. Pareceu que eu tô tremendo? Não.